Olá, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja bem também a sua família. Nós vamos continuar o estudo bíblico sobre os atributos e a natureza de Deus. E nós vamos ver, diante dos estudos que nós já fizemos, a incompreensibilidade de Deus. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Leitura então, que eu vou começar Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos e amados, fazendo essa sequência de estudo da natureza e dos atributos de Deus, nós vimos, eu vou deixar o link aqui abaixo, com os descritivos da onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E hoje, e apesar que nós entendemos muito bem sobre o assunto, hoje nós vamos tratar de um assunto da incompreensibilidade de Deus. No aspecto nós vamos entrar e fazer uma introdução inaugural aí do próximo episódio, do próximo estudo bíblico que vai se tratar da Trindade. Quando a gente pega exatamente essa questão, pegando ali, né, os alunos de Calbart, né, o teólogo Calbart, questionaram a Calbart sobre as coisas mais profundas que ele havia estudado em todo o seu percurso e em todo o seu estudo doutrinário teológico. E após ele pensar alguns instantes, ele respondeu para os seus alunos assim, abre aspas, Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz. Trecho tirado de um corinho de crianças. Os estudantes, como sempre, riram à sua resposta simplista diante do grande teólogo que Calbart é. E eles ficaram com um sorriso meio tímido quando perceberam que Calbart estava falando extremamente sério. Há duas coisas vitais na importância dessa resposta. A primeira, na verdade cristã mais simples reside uma profundidade que pode ocupar a mente das pessoas mais brilhantes por toda uma vida. Mesmo no aprendizado da teologia mais sofisticada, realmente nunca ultrapassamos o nível de uma criança no entendimento das misteriosas profundidades das riquezas do caráter de Deus. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Existe uma barreira, meus amados, que impede uma compreensão perfeita e completamente abrangente de Deus. Qual é essa barreira? Nós somos criaturas finitas e Deus é um ser infinito, como nós já vimos. Aí existe o problema. Como o finito pode compreender o infinito? Os teólogos medievais tinham uma frase que se tornou um axioma dominante em todo o estudo posterior da teologia. O finito não pode aprender ou conter o infinito. Este axioma comunica uma das doutrinas mais importantes do cristianismo ortodoxo, a incompreensibilidade de Deus. O termo pode ser mal interpretado, obviamente. Pode nos sugerir que, já que o finito não pode aprender o infinito, então nós não podemos saber nada sobre Deus. Se Deus está além da compreensão humana, isso não insinua que toda discussão religiosa não possa ser tagarelice teológica. E não é de longe essa a nossa intenção. A incompreensibilidade de Deus não significa que não sabemos nada sobre Ele. Antes, significa que nosso conhecimento é parcial
limitado, muito abaixo do conhecimento ou uma compreensão plena. Paulo, então, escrevendo aos Romanos, nos ensina, capítulo 11, versos 33 a 36, ó profundidade de riquezas, tanto sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O conhecimento que Deus nos dá por meio da revelação é real e útil. A revelação especial que nós temos pelas Sagradas Escrituras. Podemos conhecer a Deus na mesma medida em que Ele escolhe se revelar a nós. O finito pode aprender o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. A Bíblia se refere a isto da seguinte maneira, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre. Martinho Lutero referia-se a dois aspectos de Deus, o oculto e o revelado, com base em Deuteronômio 29, 29. Uma porção do conhecimento divino permanece oculta à nossa vista. Trabalhamos à luz do que Deus nos revelou pelas Escrituras. Conforme nos revela também 1 Coríntios 2, versos 7 e 8. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como Jesus também nos ensina, e eu creio, é a marca mais bonita do Evangelho, quando ele se ensina, Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruíste e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Considerações finais, então, para nós encerrarmos a incompreensibilidade de Deus, mas exatamente demonstrando esse aspecto que, embora pareça incompreensível, ele é crível, ele é apreendido, porque tem como o finito, o ser humano finito, aprender das coisas do ser infinito, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, resumindo e fechando então o estudo desse estudo bíblico, existe um profundo significado, mesmo na verdade cristã mais simples, conforme responder ali Calbart. Não importa quão profundo seja o nosso conhecimento teológico, sempre haverá muitos aspectos da natureza e do caráter de Deus que permanecerão um mistério para nós. Vamos ver isso na Trindade. Vamos entender isso um pouco tentando trazer o conceito da Trindade. Nenhum ser humano pode ter um conhecimento pleno de Deus. Ele tem um conhecimento revelado pela Sagrada Escritura. A doutrina da incompreensibilidade de Deus não significa que não podemos conhecer nada sobre Ele. Significa que o nosso conhecimento é limitado, restringido por nossa humanidade. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente e que possamos continuar estudando o ser de Deus, estudando as Sagradas Escrituras que nos apresentam o Senhor nosso, o Deus eterno e todo-poderoso, e sobretudo nos apresenta Jesus Cristo, nosso Senhor, o seu Filho amado, na qual não nos deixou órfãos, mas nos enviou o teu Espírito Santo, na qual nós vamos ver então no próximo estudo bíblico sobre a Trindade Santíssima. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida,
compartilhe esse vídeo com mais irmãos, compartilhe esse vídeo com pessoas que não conhecem a Deus, para que elas possam ver que há uma forma de nós compreendermos a Deus através das Escrituras, e que coisas do mistério do Senhor cabe a Ele guardar em mistério, e o que for revelado, nos fora revelado nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém?